Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é motivo de alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade, estar na casa do Senhor. Sempre eu digo, né? Para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Os irmãos puderem e quiserem acompanhar, 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 11 a seguir. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 a seguir. Amém? A minha versão diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém. Podemos sentar glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Então, como o pastor Abner já disse, nós estamos na série O Futuro da Igreja, né, nessa teologia em foco. E na primeira semana nós falamos sobre, alertamos sobre a questão do arrebatamento. Na segunda semana foi falado a respeito do tribunal de Cristo. E nesta semana, nessa quarta-feira, nós vamos falar a respeito dos galardões. E para falarmos de galardões, semana passada nós já abrimos aqui um parênteses a respeito do que seria esses galardões. Para falar desses galardões, nós temos que falar de obras. E falar de obras, talvez tem que comentar sobre o que nós estamos fazendo nesses últimos dias. E pensando nesse falar em obras, duas situações em minha vida ficou marcadas até o dia de hoje. Talvez possa vir outras, mas no ano de 2016 estava à frente de uma igreja e evangelizava um presbítero que estava desviado dos caminhos do Senhor. E volta e meia nós visitávamos na sua casa. Ele tinha um grande respeito por mim e eu por ele. Mas a coisa mais difícil, talvez para você, ou para mim, ou para nós todos, é evangelizar uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Uma pessoa que conhece, é conhecedora da palavra de Deus. E quando nós chegávamos, anunciava o evangelho para ele, ele talvez quebra os seus argumentos, que ele fala: eu sei que estou errado, eu reconheço que estou errado. E todas as vezes que nós o visitávamos, ele era sempre alegre, sempre nos recebia muito bem. E no ano de 2020, ele não tinha reconciliado. E ele teve um desentendimento com a sua esposa e ele tirou a sua própria vida. E eu fiquei muito mal, me perguntando que obra era essa que eu estava fazendo, que talvez eu estava trancado dentro de uma bolha, dentro das quatro paredes. E eu fiquei pensando por isso muito tempo. E um outro fato que aconteceu foi um ano a seguir, no ano 2017, final do ano. Cheguei para o meu pai e falei assim: pai, eu vou fazer uma faculdade, vou me formar. Estava todo feliz. Matriculei,
Tudo certo. No ano de 2018, no meu primeiro dia de aula, eu imagino que no momento que eu estava na aula, o meu pai já estava morto. E aquilo me chocou bastante. Eu fiquei com aquilo durante toda a faculdade. E no meu TCC, na tese que eu fui apresentar, eu fui falar sobre Espírito Santo Consolador. Foi o que me consolou, foi o que me sustentou. E talvez, se eu for falar de obras, talvez eu tenha que entender mais sobre esses dois acontecimentos que marcaram talvez essa minha trajetória cristã, essa minha caminhada no Evangelho de Cristo Jesus. Porque se não for o Espírito Santo te consolando, talvez seja mais difícil ainda do que está sendo. E será o que nós temos feito como igreja, como eclésia? Será se nós estamos prontos, aptos a sair de dentro das quatro paredes e anunciar o Evangelho? E se naquele grande dia vão estar lá todas as nossas obras que nós fizemos, ou tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de mal, será apresentado e passará pelo fogo. Será se as nossas obras, aquilo que nós temos feito, vai sustentar, vai subsistir e passar pelo fogo? E é nessa quarta-feira que nós vamos falar a respeito de obras, de galardões, porque as nossas obras, as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito, vai chegar um dia que nós vamos prestar conta, e essa prestação de conta irá passar pelo fogo, e somente aquilo que subsistir, que resistir, aí sim nós receberemos um galardão. E ali nós vamos prestar conta das palavras, dos atos, do nosso caráter. Vamos prestar conta. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Todos nós já sabemos e conhecemos que nós estamos vivendo a lei da semeadura. Não tem como eu plantar limão e querer colher manga. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que eu plantar, certamente eu vou colher. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, te conhece de frente, já falei, de um lado, do outro, por cima, por baixo e por dentro. Então não adianta você esconder do seu amigo, do seu vizinho, do seu pastor, da sua esposa ou do seu esposo o que você está fazendo, porque um dia tudo que está encoberto será revelado. Tudo que nós fizemos será colocado à prova e será que passará pelo fogo. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes, sabendo que não é vão o nosso trabalho. E esse trabalho que nós temos que apresentar, o nosso melhor, não para homens, mas para o nosso Deus. E muitas vezes, talvez alguém fica pensando assim: eu tenho que enobrecer o meu título, eu tenho que engrandecer a minha postura como cristão, pois certamente o nosso cargo, o seu cargo, não vai adiantar de nada diante daquele grande dia. Teve uma situação que aconteceu com o meu irmão. Ele era recém-convertido e foi participar de uma cruzada evangelística no setor rodoviário da nossa cidade. E ali ele
estava na direção daquela cruzada e ele chamou, né, o pastor de irmão. Falou assim: olha, depois do conjunto, o irmão fulano de tal vai estar com a oportunidade. E quando o pastor pegou o microfone, um provérbio bem popular, né, soltou os cachorros nele. Tem que ter respeito porque não é pastor fulano de tal. E nesse grande dia onde nós vamos estar entregando as nossas obras, não vai adiantar quem é pastor, quem é presbítero, quem é diácono, quem é missionário, quem é cantor, porque vai estar ali entregue as nossas obras, independente do seu cargo eclesiástico. Lucas 12:42 diz também que a quem mais for dado, mais será cobrado. Então a responsabilidade que tem sobre os pastores é uma cobrança muito grande, porque mais tem dado a eles. Então nós temos que orar pelos nossos pastores. Muitas pessoas acham: é muito bom ser pastor, mas você não sabe a dificuldade, os problemas. E eu fico pensando, ao longo dessa minha caminhada cristã, você conversa com o seu pastor e sempre ele está com um sorriso, mas ele também, você não pode esquecer que ele é um homem de carne e osso como nós, tem os seus problemas, mas o pastor Giovanni é um grande exemplo. Sempre que nós estamos olhando para ele, está sorridente, está apto a nos atender. Então continue orando pelo seu pastor, porque mais a quem é dado, mais será cobrado. Aqui nós temos o pastor Silvio, o pastor Abner, o pastor Daniel. Continue apresentando os seus pastores, continue apresentando a obra deles, porque certamente naquele dia eles vão ter que apresentar também a cada um de nós diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses 3:14 diz: sigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Cristo, de Deus que é em Cristo Jesus. E nessa entrega, Deus irá, nós falamos na semana passada sobre o que seria, e nós vamos ficar com a coroa, e será entregue algumas coroas, e a primeira delas seria a coroa da vida, para todos aqueles que estiverem prontos a morrer pelo amor a Jesus Cristo. Será se nós estamos aptos a morrer pelo amor de Jesus Cristo? Como nós temos visto por aí nas redes sociais, nesses países comunistas, pessoas que têm se entregado a sua vida pelo amor a Jesus Cristo. Pessoas que têm realmente seguido a Cristo e não têm negado por coisa nenhuma deste mundo a coroa da vida para todos aqueles que estão prontos a morrer pelo amor de Jesus. Tem um testemunho do missionário Hernandes. Se vocês ainda não viram, tiveram a oportunidade de verem, Fidel Castro matou todos os seus entes, a sua filha de 2 anos, a sua filha de 5 anos, a sua esposa na frente dele, e cada um que ele matava, ele dizia: nega, missionário Hernandes. E ele cantava aquele hino: estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não sei espanhol. Este caminho eu não desisto. E ali matava a sua filha de 2 anos, a sua filha de 5 anos, a sua esposa. Mas eu estou seguindo a Jesus Cristo e esse caminho eu não desisto. Certamente o missionário Hernandes irá receber a coroa da vida porque ele morreu pelo amor a Jesus Cristo.
E eu me pergunto quantas pessoas por aí que têm vendido, têm trocado a sua coroa, talvez muito menos do que 30 moedas de prata, é por um olhar audacioso de uma outra mulher, de um homem, tem trocado por muito menos a sua coroa. A sua coroa da vida eterna. Então a primeira coroa desses galardões, a coroa da vida para todos aqueles que estiverem prontos a morrer pelo amor a Jesus Cristo. Em Tiago 1:12, o texto diz: bem-aventurado o varão que, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos os que o amam. Será se nós temos amado a Cristo a ponto de morrermos, a entregarmos a nossa vida por Ele? Ou será se é aquele amor só da boca para fora? Aí eu falo aqui que amo, mas quando o negócio apertar mesmo, eu caio fora. A segunda coroa é a coroa da justiça para todos aqueles que amarem a sua vinda. Você vê por aí, tem gente que fala assim: não, Jesus não volta agora não. Eu ainda tenho que me formar. Tem pessoas que dizem: eu tenho que casar, eu tenho que constituir uma família. Não volta agora não, Senhor. Agora que eu comecei a me dar bem, agora que eu comecei a ganhar dólar na América, não volta agora não, Jesus. Está perdendo a sua coroa, porque está almejando as coisas deste mundo, onde a traça corrói, a ferrugem, os ladrões roubam e minam. Mas o que tem preparado para nós, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pensou, ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu falar. E nós estamos presos nessas coisas deste mundo. Jesus, não volta agora não. Espera mais um pouquinho, espera eu terminar os meus planos, os meus projetos. Para todos aqueles que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Todos aqueles que amarem a sua vinda. O hino 36 da nossa harpa cristã diz: da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Você que está cansado dos levantes do inimigo, se apegue com Jesus, ore pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se apegue a Ele e você receberá a tua coroa da justiça. A terceira coroa seria a coroa incorruptível para todos aqueles que não fazem a vontade da carne, aqueles que não fazem a vontade que o inimigo tem colocado de bandeja na frente das pessoas. Falamos a respeito de porta estreita, porta larga. E quando eu vejo as tentações do inimigo, eu imagino sempre aquela parábola que Jesus encontra aquela mulher na beira do poço e Jesus diz para ela: se tu beberes da água que eu tenho para te oferecer, tu nunca mais terás sede. E eu fico pensando, qual tipo de água que nós temos bebido? Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, se distanciaram, se desviaram, qual tipo de água que essas pessoas beberam? Foi da água que Jesus tem para oferecer, ou foi da água que o mundo tem oferecido por aí? Qual
tipo de água nós temos bebido? A água que Jesus tem nos oferecido, a água que Ele diz, olha, se tu beberes da água que eu tenho para te oferecer, tu nunca mais terás sede. E se você for ver em redes sociais, você fica espantado. O inimigo colocando ofertas de bandeja, todos os tipos de águas, e as pessoas estão caindo e perdendo a sua coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos, estamos nesta caminhada por uma coroa incorruptível. Tem um pastor da minha cidade que toda vez que você pergunta para ele, como é que vai, pastor? Ele fala assim, eu não estou nem andando e nem correndo, eu estou marchando. E muitas vezes nós ficamos com um passo mais devagar, nós estamos andando, ou muitas vezes nós queremos ir muito rápido, correndo, mas nós temos que continuar marchando, porque o general vem nos buscar, e nós não podemos perder a nossa coroa incorruptível, porque nós não estamos fazendo aquilo que o inimigo tem nos oferecido, nós não temos bebido a água que ele tem nos entregado, porque nós já bebemos uma água que ele nos ofereceu, nós já fomos comprados com preço de sangue, fomos lavados, e as nossas vestes certamente já estão alvas, limpas, porque Ele nos resgatou. Só basta aguardar. E mais uma coroa seria a coroa de glória para todos aqueles que trabalham por amor à obra do Senhor. E nesses últimos dias nós temos visto tantos escândalos, tantas situações acontecendo por questões de agendas. É a igreja que tem que fazer contrato com o pregador, com o cantor, porque ambas as partes não estão mais cumprindo. Um evento que nós fomos fazer da nossa igreja, liguei para uma cantora famosa. A assessoria disse, são quantas pessoas que vão estar no culto? Falei, entre membros, as congregações e os congregados, os visitantes, em torno de umas 1.000 pessoas. Eles disseram assim, ela tem agenda já nessa data de vocês. Falei, tá certo. Então, talvez se tivesse mais pessoas, ela iria ir. Existem pregadores que fazem os seus sermões e dizem assim, eu fiz um sermão para 100 pessoas e na igreja só apareceu 20, então eu vou mudar aqui o meu sermão e não vou pregar. Tinha um conhecido meu que disse assim, olha, quando eu for pregar agora, eu vou pregar de qualquer jeito, porque eu não quero mais que eles me chamem a pregar, porque eu não quero mais pregar. E quantas pessoas têm feito as coisas de qualquer maneira, de qualquer forma, ou talvez incentivada pelo dinheiro, querendo se aparecer, querendo status. Mas o egocentrismo do ser humano, o egoísmo do ser humano, tem falado mais alto, talvez mais até, do que a voz do Espírito Santo na vida dele. E pessoas têm agido de tantas, inúmeras formas, situações que têm entristecido a Cristo Jesus. E têm perdido a sua coroa de glória, porque eles estão trabalhando por interesse, eles estão trabalhando por status, por méritos. Outro dia foram apresentar um pastor, e aquela pessoa que estava, o orador estava fazendo a leitura,
falou tantos cargos que ele tinha, professor, mestre, doutor. E eu fui no comentário e alguém disse assim: se brincar, Jesus perde para ele. E quantas pessoas têm caído talvez nessa situação de poder, cargo, status, e têm perdido a sua coroa de glória. Em 1 Pedro 5,4, o texto diz: e quando aparecer o sumo pastor, abençoareis a incorruptível coroa de glória para todos aqueles que fazerem a obra do Senhor, não por interesse, mas por objetivo de salvação aos nossos irmãos. E que obras nós temos feito nesses últimos dias? E o texto na qual nós lemos, falamos a respeito das obras de ouro, prata e pedras preciosas. Qual obras nós temos apresentado a Cristo? Qual obras nós temos feito nesses últimos dias? E mais à frente tem mais um outro grupo de obras: madeira, palha e feno. Esses seis tipos de obras serão provadas pelo fogo. E qual dessas 6 tipos de obras nós temos feito para o nosso Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo? E o texto que nós lemos: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. A obra de ouro, que simboliza as coisas de Deus, quando Deus manda fazer uma arca, lá em Êxodo, ele diz: olha, faça uma arca de madeira de cetim e revista ela por dentro e por fora de ouro, e cobri-la-ás de ouro por dentro e por fora. Êxodo 25, do 11 e 10. A nossa segunda obra, que talvez nós temos feito, é a obra de prata, que simbolizava a redenção no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, essa redenção feita por Jesus Cristo. E que obra é essa que nós temos feito? Essa obra de prata. 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com ouro, com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes comprado, resgatado, mas tu fostes resgatado, comprado com o sangue de Cristo Jesus. E talvez essas obras que nós temos feito de ouro, de prata, pedras preciosas, talvez tenha agradado, venha agradando ao nosso Deus. Mas se nós estivermos nesse bloco de 3, palha, madeira e feno, certamente ela não subsistirá ao fogo. E a terceira obra, de pedras preciosas, são símbolos do Espírito Santo, ou símbolos da glória de Cristo na vida do crente. Hoje eu estou falando aqui tanto de redes sociais, mas se você ficar olhando as redes sociais, muitas vezes a minha esposa mesmo já até desinstalou Instagram, rede social tá em jejum, quebrei o jejum da mulher. Porque muitas vezes você fica triste, magoado. Você vê inúmeras situações onde as pessoas estão deixando as obras de pedras preciosas para lá. São símbolos do Espírito Santo na vida
do crente. Hoje você vê pessoas brincando com línguas estranhas, você vê pessoas falando o nome de Deus em vão. Marcos 3, 28 e 29 diz que todas as palavras, feita ao Filho de Deus serão perdoadas. Todavia, aquelas ao Espírito Santo, essas não será perdoada. E eu fico pensando o que leva a pessoa talvez brincar com o Espírito Santo em púlpitos, em festejos, em redes sociais. Sou batizado com o Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente sente quando é de Deus e quando não é. Talvez para cá não exista muito, mas no meu interiorzinho lá do sul do estado do Pará, pessoas brincam. Talvez no interiorzinho onde não tem muita cultura, muito conhecimento. Estava até falando com o pastor Abner outro dia, Alguém pode levar um texto em hebraico, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamai, e coloca uma unção em cima, e talvez seja línguas estranhas. Isso é muito sério, meu irmão. E pessoas têm brincado com as coisas de Deus, com a obra do Espírito Santo. E quantas pessoas têm inventado línguas que talvez até o Espírito Santo não consegue entender. Escolas, seminários, pastores, obreiros que ensinam os seus obreiros a orarem em línguas, a falarem em línguas. Eu posso inventar uma língua, colocar uma unção em cima e dizer: eu sou um obreiro abençoado. Chego no meio de uma ministração, eu começo: Haramasuire canta, Hiramasuire canta Lamanaia. O irmão Cleiton é muito usado pelo poder do Espírito Santo. Mas talvez a obra não tenha passado do teto da igreja. Pessoas que têm ensinado isso em seminários e têm perdido as suas coroas, as suas obras de pedras preciosas, não vão ser aceitas. E o outro bloco de obras são as que não passarão pelo fogo, passarão, mas não subsistirão, que são a de madeira, feno e palha. Será qual são essas obras de madeira, feno e palha que nós temos feito? A madeira, quando eu vejo esse bloco de obras, eu fico pensando naquele história de antigamente dos 3 porquinhos, Ainda tinha uma casa de pedra, Mas a madeira, que simboliza as coisas humanas, essa resistirá pouco tempo, muito pouco tempo no fogo. São aquelas obras talvez de aparência, aquelas obras que talvez é bonita, aquelas obras que talvez têm enganado pessoas, mas essas obras não vão passar elas vão passar pelo fogo, mas não vão resistir ao fogo.
A segunda obra que também não resistirá ao fogo é a de feno, é capim. São obras mais aparentes ainda, onde aquelas pessoas querem se engrandecer. Eu só dou exemplo da minha cidade porque foi o que eu vivi. Nós estávamos em um festejo da igreja e a irmã disse assim: olha, vão lá na minha festa à noite. Convido todos vocês a estarem lá na minha festa à noite. Não é porque você está organizando que você é o dono da festa. Não é porque nós estamos à frente de algo que nós somos os melhores. Porque tem gente que estão com essas obras de feno para apresentar: se eu não estiver à frente da igreja, a igreja não vai. Se eu estiver na frente do cargo, aquele cargo não funciona. Se eu não estiver ali no grupo de louvor, não vai fluir. Essas obras aparentes de madeira, de feno, elas não subsistirão ao fogo. E muitas vezes nós ficamos pensando assim: mas se eu não estiver lá. Meu irmão, se você não estiver lá, se eu não estiver lá, Deus coloca um mais preparado ainda do que você no lugar. E muitas vezes nós ficamos nos achando. E a obra de palha, então, é o famoso fogo de palha. É aquela obra bonita, aquele fogo, né, que chegou e consumiu, mas não resiste muito tempo. Poucos minutos, dependendo da quantidade de palha, é poucos segundos, se destrói, se consome, o combustível acaba e a obra também cai junto. Não resiste, porque é uma obra aparente, de aparência. E esse tipo de obra, se nós apresentarmos naquele dia, ela não resistirá ao fogo. E talvez nós sejamos envergonhados, talvez aqui na terra, fulano de tal é o cara. Aquela cantora, o cantor, o pregador, são os melhores. Mas a sua obra não resistirá ao fogo. Qual obra nós temos feito nesses últimos dias? Quais obras nós temos feito nesses últimos dias? Qual coroa que nós queremos receber nesses últimos dias? Meu pai faleceu, ele era tão chateado com a Assembleia de Deus. Estava na igreja batista. Ele dizia que era um homem batista, pastor Giovanni. E os nossos irmãos de antigamente machucaram tanta gente. Talvez pela religiosidade. Essa semana mesmo eu postei o vídeo da quarta-feira lá no canalzinho do YouTube. Alguém me mandou mensagem, falou: você não vai vir pregar mais aqui não? Tá pregando agora sem gravata? E meu pai contava uma história. Isso aconteceu lá no estado de Goiás, onde a gente morava. A igreja tinha comprado um Jeep. E era o Jeep missionário. E eles fizeram uma oração pelo Jeep e disse assim: esse Jeep agora só vai carregar pessoas crentes. Só vai andar crente nesse Jeep. E eles fizeram uma programação na zona rural. E na beira da estrada estava um jovem que tinha se acidentado, tinha quebrado a sua perna.
pedindo uma carona para ir para a cidade se tratar. E quando passou o jipe, perguntaram: você é crente? Ele disse: não sou crente. E o jipe era missionário. E o jipe voltou para a cidade e não levou o rapaz com a perna quebrada. E ele contava inúmeras situações que, se for contar todas aqui, nós vamos ficar até meia-noite. Talvez essa religiosidade machucou muita gente, desviou muito crente. E que não fizeram uma obra. Eu me lembro, quando ele falava isso, eu me lembrava do bom samaritano. Porque fizeram uma oração pelo jipe, só ia carregar a crente. Quais tipos de obra que nós temos feito nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo aqui nessa terra? Obras de ouro, de prata, pedras preciosas, de palha, madeira, feno. Qual tipo de religiosidade que nós temos buscado para nós? Que muitas vezes, né, com a cosmovisão, né, pastor? A cosmovisão. E nessa cosmovisão de enxergar as coisas de maneira diferente, eu não sei qual é a sua visão ou qual o óculos que você usa, mas neste momento eu te peço, tire os seus óculos dessa cosmovisão que você tem. Olhe para o único alvo que é Cristo Jesus. Siga para o alvo que é Cristo Jesus. Apresente a sua melhor obra para Cristo Jesus. Porque aquelas obras de madeira, de palha, feno, se cai alguma coisa aqui, aí eu vou parar para pegar, eu já olho logo para os pastores, para ver se o pastor está me vendo eu pegando, fazendo alguma coisa. Essa obra não subsistirá ao fogo. Esse tipo de obra para aparecer não vai resistir ao fogo. Naquele dia não possamos ser envergonhados diante do justo juiz, porque será um momento, né, de prestação de contas. Em Mateus 24:46, o texto diz: bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar servindo. Se Jesus voltasse hoje, nós estaríamos servindo como estamos? Amanhã nós estamos com esse mesmo pensamento de servir a Cristo Jesus, para que naquele grande dia nós venhamos receber aquela célebre palavra de Cristo Jesus: fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Venhamos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de ministrar, talvez para as pessoas que não aceitaram a Cristo, a nossa forma de evangelizar, a maneira com que nós temos evangelizado. Talvez pessoas que estão precisando ouvir uma voz, um versículo. Lá na frente da minha empresa lá no Brasil, eu estava varrendo a calçada. Chegou alguém para mim e disse assim: você é crente? Eu falei: graças a Deus. E ele disse assim: fala algo da Bíblia para mim, fala um versículo da Bíblia para mim. E eu comecei a recitar alguns versículos que eu tinha para ele. Aquele homem começou a chorar. Então tem inúmeras pessoas precisando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de Deus, um versículo que seja.
No ano de 2008 eu tinha um Golzinho 1.0. Aqui o povo não gosta muito de um carro 1.0, né? Eu coloquei no vidro traseiro dele Isaías 55, verso 6. Falei, por mais que eu não sei pregar, mas onde eu for, vai estar levando uma mensagem de alerta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Que Deus em Cristo vos abençoe, e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Quarta-feira que vem, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos aqui para trazer sobre as bodas do Cordeiro. Amém? Deus abençoa. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a quem é de direito.